Você sabe o que é orar? Eu sou Antônio Oliveira e eu estou gravando esse vídeo de uma série sobre as orações de Jesus. E hoje vamos falar sobre oração no lugar secreto. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz: "E quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará." A primeira coisa que temos que fazer quando formos tentar orar, tentar fazer oração, é primeiramente crer em Deus e, em segundo lugar, vê-lo como um pai, buscá-lo como um pai, ir atrás de um pai. Sem essa mentalidade de uma paternidade espiritual, sobrenatural, eu não conseguirei nem começar na minha vida de oração. A oração no lugar secreto tem alguns princípios. Primeiro, é o princípio da comunhão com Deus. Jesus orava para ter comunhão com Deus. E quando eu estava pensando sobre esse assunto, eu estava pensando sobre como orar de maneira correta a Deus, como um cristão que sou, como orar de uma forma assertiva, em que eu pudesse alcançar as mesmas respostas que Jesus alcançou e que os seus discípulos alcançaram enquanto estiveram aqui na terra. Então me veio ao coração: ore como Jesus. A resposta está sempre na palavra de Jesus, está sempre na palavra de Deus. Jesus orava para ter comunhão com Deus. A Bíblia diz, em Lucas 5,16, que Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Comumente, Jesus ele estava se afastando da multidão, se retirando para ter um tempo particular, um tempo de qualidade com Deus, que ele chamava de Pai, que ele chamava de Abba. Então, em primeiro lugar, ore para ter comunhão com Deus. Ore para ter um relacionamento com Deus, para desenvolver um relacionamento com Deus. A oração é a verbalização do nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, procure um pai e procure conhecer esse pai, e procure se relacionar com esse pai e procure ter afinidade com esse pai. Billy Graham dizia: ore até você e Deus se tornarem amigos íntimos. Em segundo lugar, Jesus nos ensina sobre a questão da recompensa pública. Essa recompensa pública, ela parte de uma vertente de buscá-la no lugar secreto. Quem não gosta de ser recompensado? Ainda mais publicamente. Quando todos buscam por um prêmio, quando todos concorrem por um prêmio, quando todos os atletas de uma Olimpíada, eles estão em busca de uma vitória em uma modalidade esportiva, eles amam estar naquele lugar de vitória e serem ovacionados pela multidão que os prestigia. Jesus, ele tem uma maneira especial de nos ensinar sobre alcançar esse tipo de recompensa. Através da palavra de Deus, através da vida que ele teve e principalmente da sua vida de oração, que era uma vida fantástica. Os discípulos, eles ficaram impressionados a forma que Jesus orava. Perceba que todo judeu já sabia orar. A partir dos 12 anos de idade, todo o judeu ele já era alguém que sabia fazer orações. Mas havia algo especial na pessoa de Jesus, porque os seus próprios discípulos disseram para ele em Lucas 11, Senhor, por favor, nos ensine a orar, nos ensine, nas entrelinhas, nos ensine a orar como o Senhor ora. Então Jesus, ele vem ensinar para os discípulos algo completamente diferente daquilo que eles estavam vendo na época deles. Os líderes religiosos, eles amavam ser ovacionados, recompensados e reconhecidos publicamente. E Jesus ele vem numa outra vertente dos princípios de justiça e ele fala da comunhão. Vá para um lugar secreto. Ali no original está falando de um lugar sem janelas, um lugar que só tinha porta. Se silencie, fique em silêncio, procure o Pai, procure o Eterno, procure Deus. E depois que você estiver nesse lugar, você desenvolva a sua relação com Ele, se torne amigo dEle. E aí Jesus dá uma palavra nesse texto que nós acabamos de ler sobre e o Pai que vê você em secreto, Ele vai recompensar você publicamente. Isso parece contraditório, fazer orações secretas para você ser recompensado publicamente. Mas essa é a grande lógica do reino de Deus. Você dá para receber, você se esvazia de si mesmo para ser cheio de Deus. Você se enfraquece para se fortalecer. É justamente essa a lógica do reino de Deus. Para Deus ser glorificado, o homem não pode ter glória. Então, quando eu vou para o lugar secreto, quando eu vou desenvolver uma amizade com Deus, quando eu vou buscar de fato a Deus, os anseios da minha alma podem ser plenamente satisfeitos, inclusive em público, porque o meu egoísmo
ele vai ser curado no lugar secreto. E então eu posso ser reconhecido publicamente, porque essa recompensa só vai me fazer levantar as minhas mãos para cima e dizer: não foi eu, mas foi Deus. Todos procuram conquistar os seus sonhos e alcançar isso de uma maneira em que sejam reconhecidos publicamente. Jesus é a pessoa que nos ensina a alcançar esses sonhos de uma maneira que transforme o mundo, glorificando o Criador, o Pai, e ainda alcançando nossos sonhos de uma maneira configurada, personalizada, mas que glorifica a Deus. Jesus nos ensina a ser recompensados publicamente a partir de uma vida piedosa que é construída no lugar secreto. O lugar secreto é justamente para curar o nosso egoísmo e para curar a idolatria pelo exibicionismo. Tão somente nós podemos sair desse lugar secreto para ser recompensados publicamente. Nós precisamos ser curados do exibicionismo. Nós precisamos vencer essa idolatria do eu, o narcisismo e todos os ismos que existem hoje. Hoje vivemos numa época em que os homens são amantes de si mesmos. A idolatria não é mais um Deus, um objeto a ser venerado. O homem agora está querendo ser o centro de todas as coisas. Essas orações são extraordinariamente assertivas para remediar essa cultura, essa mentalidade egocêntrica e narcisista que nós vemos hoje. Jesus, ele orava contra o exibicionismo. Jesus, ele fugia do exibicionismo. Perceba que quando ele realizava uma cura, a primeira coisa que ele falava era: não conte para ninguém, não fale que foi eu. Porque Jesus sabia quem ele era, ele sabia o que ele ia fazer e ele sabia qual era o auge da sua vocação. Então ele não estava preocupado com um reconhecimento precoce, ele estava semeando um reconhecimento na hora correta, no momento pleno de acontecer. Então Jesus orava contra o exibicionismo. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso ensina para nós que nós estamos numa guerra contra nós mesmos. O tempo todo nós precisamos estar nesse lugar secreto, nós precisamos estar falando com Deus, nós precisamos estar purificando o nosso coração. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz: enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos, essa palavra está num tempo verbal que expressa a ideia de continuidade. Ou seja, seja cheio sempre. Esse enchei-vos é antes, durante e depois de servir. Quando nós nos enchemos de Deus, e no lugar da oração, esse lugar secreto, é o lugar para nós fazermos isso. Nos enchermos de Deus e nos esvaziarmos de nós. Nós podemos servir a Deus, nós podemos buscar as coisas que nós queremos de uma maneira configurada, com o nosso coração curado de todo exibicionismo e de toda idolatria, de todo o eu, egocentrismo. Aí nós podemos buscar, é nos enchendo de Deus que nós podemos alcançar os anseios mais profundos da nossa alma e ser também recompensados publicamente. A resposta está sempre na Bíblia. Nós somos comumente tentados por esse sistema pecaminoso, desse mundo perverso, dominado pelo príncipe das trevas. Como está escrito em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Nós somos o tempo todo tentados a não orar como Jesus. Nós somos o tempo todo tentados a resolver do nosso jeito, a conquistar os nossos sonhos com as nossas próprias forças, a conquistar os nossos ideais com a nossa própria justiça. Mas por que orar como Jesus, Antônio? Por que orar como Jesus? Orar como Jesus para orar na justiça dele. A palavra de Deus diz que ele foi feito a nossa justiça. Quem é o mais justo da terra? É aquele que é o mais justo do céu, Jesus. E quando nós buscamos as respostas para os nossos anseios naquilo que Jesus fez e falou, nós abandonamos a nossa justiça e nós reivindicamos e nós absorvemos a justiça de Cristo. Orar como Jesus é orar a justiça de Cristo. E quando nós oramos baseados na justiça de Cristo, Deus nos atende. Deus pode descer, Deus pode mover e Deus pode realizar
e suprir os anseios da nossa alma. Então nós precisamos entender isso. Por que orar como Jesus? Para nós orarmos não na nossa justiça, para nós orarmos não na nossa força, mas para nós orarmos na força de Deus. Uma vez eu estava com uma agenda muito lotada em um dia, eu tinha vários compromissos, eu precisava estudar muito, porque eu sou comunicador, sou professor e também escrevo todos os dias. Então eu precisava ter reuniões e dar palestras em um único dia e obrigações do lar também. E no dia seguinte eu levantei, após aquele dia, com aquela agenda toda lotada, agradecendo a Deus, logo pela manhã, 5 horas da manhã, agradecendo a Deus por ter conseguido atender todas aquelas agendas. E na hora o Espírito ministrou no meu coração. Quando você ora, não é na sua força, é na força de Deus. Quando nós oramos como Jesus, quando nós confiamos, e aí você vai precisar fazer uma coisa. Se você quer aprender a orar de maneira assertiva, orando como Jesus, você vai precisar abrir mão dos seus pedidos. Essa é uma chave que tem que virar para você ter uma vida de oração que flui, que funciona, que é correta. Abra mão dos seus desejos, esteja disposto a abrir mão dos seus pedidos, a abrir mão dos seus sonhos e deixe Jesus configurar o seu coração e os seus anseios. Eu quero dizer para você que não é deixar tudo por nada, mas é deixar tudo seu pelo tudo de Deus, pelo tudo de Jesus. Os méritos dessa oração não são seus também, são de Deus. Esse é o grande segredo. Quando eu oro como Jesus, eu abandono a minha força, eu abandono aquilo que eu planejei na sabedoria humana, terrena, animal, diabólica, eu entro na sabedoria de Deus, eu entro na força de Deus, eu entro na justiça de Deus, a resposta que eu tenho me abençoa, me cura, abençoa multidões ao meu redor e o mérito não é meu, o mérito é dele. Porque se eu orar na minha força, na minha justiça e dentro daquilo que eu planejei com a minha própria sabedoria, os méritos vão ser meus. Esse é o grande segredo. Jesus ele fala isso em Mateus 6. Olha, quando os fariseus, líderes religiosos, eles buscam a recompensa daquilo que eles estão fazendo, eles já receberam a recompensa, eles buscam a recompensa em público. Vocês não façam isso, vocês vão para o lugar secreto e vocês orem e vocês esperem Deus recompensá-los. Por quê? Porque a recompensa, na verdade, a recompensa maior, sabe qual é? É Deus estar presente em tudo o que nós fazemos. Então, quando nós oramos como Jesus, nós oramos na força de Jesus, na sabedoria de Jesus, na justiça de Jesus, recebemos muito mais daquilo que pedimos. E o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus. Jesus está chamando você para esse lugar, para você orar com Ele, para você aprender a orar com Ele. Esse é o nosso primeiro vídeo da série Orações de Jesus, a oração no lugar secreto. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para você receber os próximos vídeos, os próximos temas. Está imperdível, está excepcional, é algo diretamente do coração de Deus, nada programado, mas diretamente do coração de Deus para abençoar a sua vida.